criança, tudo bem com você? Mais uma vez, eu, professora Adriana Vieira, passando aqui para te ensinar um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. E hoje, em especial, vou falar sobre o processo de formação de palavras, mais uma vez, né? Lembra que na última aula nós fizemos uma retomada de conteúdos de palavras primitivas e palavras derivadas? Então, o processo de derivação das palavras é justamente isso, é a gente o quê? Acrescentar afixos aos radicais. Quais são os afixos mesmo? Sufixo e prefixo. Parabéns, você lembrou. Então, esse aí eu tenho o quê? Processo de derivação das palavras. Por exemplo, na palavra feliz, né, no radical feliz, se eu acrescentar o prefixo in, eu vou formar uma nova palavra que vai se formar, que vai se chamar de infeliz. Que legal! E na palavra triste, se eu acrescentar um sufixo, o mente, como é que vai ficar? Não escutei. Isso, tristemente, uma nova palavra formada por derivação. Que maravilha! Mas hoje nós vamos, falar um pouquinho da composição, né? A composição também de novas palavras, elas existem de duas maneiras. Ou a palavra pode ser uma palavra composta por justaposição ou composta por aglutinação. Vem comigo! Olha só, eu tenho aqui a palavra girassol. Como é que ela se formou? Ela se formou da junção, do verbo girar, ou seja, gira, mais o substantivo sol. Então, eu coloquei elas lado a lado, elas foram justapostas, não teve perda fonética nenhuma, Eu acrescentei um S, ou seja, ela com dois S, formou-se a palavrinha nova, girassol. Esse é um processo de composição por justaposição. Vamos ver um outro exemplo? Olha só, beija-flor. Beija-flor é uma palavra novinha, formada pela junção do verbo beijar, do beija, vem de beijar, mais o substantivo flor. Professora, aí nesse caso é com hífen, beija-flor? Beija-flor é com hífen. Vamos conhecer mais uma palavrinha? Justaposição, ela passa tempo, do verbo passar, mais substantivo tempo. Olha que interessante. Uai, professora, mas por que tem palavras que é com hífen, compostas, e tem palavras que não utilizam hífen? Como é que eu vou saber? E agora? Olha só, existe um novo acordo ortográfico, ele foi reformulado em 2009, que você pode consultar toda vez que você tiver alguma dúvida. Ou também pesquisar o nosso dicionário, exatamente. Tá? E no dia a dia também, nas atividades, nas leituras diárias, nos livros que nós temos que fazer, nós vamos nos acostumando, nos familiarizando com essas palavras, tá? Mas mesmo antes desse novo acordo ortográfico, tinha algumas palavras que sim, elas já tinham o uso do hífen. É o caso do beija-flor, ele não perdeu. Agora sim, teve algumas palavras que perdeu o uso do hífen, tá? Então vamos lá, olha só, continuando. Pé de moleque. Professora, pé de moleque? Vem de onde? Da junção do pé mais o moleque. E esse T? Sabia que existem palavras que são formadas, justapostas, mas que elas têm um acréscimo de um termo de ligação, de uma preposição? Sim, é o caso do pé de moleque, tá bom? Eu acrescentei a preposição de. Por exemplo, uma palavrinha conhecida, IP do Cerrado, da nossa região centro-oeste. O IP do Cerrado é a preposição de mais o quê? O artigo O, a vogal O, tá bom? Que maravilha, né? Então, olha só. Vamos agora, então, aprender um pouquinho sobre o processo de aglutinação? Vem comigo. Vamos agora estudar um pouquinho sobre o processo de composição por aglutinação? Vamos lá, vem comigo. Olha só, vocês estão observando aqui, na primeira palavrinha, nós temos o quê? A palavra aguardente. Então, às vezes acontece de uma nova palavra formada perder, o seu som fonético, o seu som, ou seja, ela perde o som dela, a fonética dela. Mas, por que isso acontece? Porque também existe esse processo de composição com perda de som fonético? Sim, por isso ele é chamado de aglutinação. Isso que diferencia ele, do processo de composição por justaposição, justamente. As palavras aqui, elas não são colocadas lado a lado, ou seja, justapostas, elas são que aglutinadas, elas se fundem para formar uma nova palavra. Então ela perde um som, ela perde uma vogal. Então olha só o que aconteceu. Eu tenho o radical água mais o radical ardente. E juntos o que? Aqui ó, eu perdi um fonema aqui e formei uma única palavra nova chamada aguardente, tá bom? Vamos observar então agora a segunda palavrinha. Olha só. A gente percebe que houve sim uma aglutinação, que está diferente. Olha aqui, embora. Professora, de onde que vem essa junção? De onde que surgiu essa palavra composta embora? Ela vem da junção, ou seja, da aglutinação da preposição em
mais boa, mais hora. Professora, é isso mesmo? Sim. E o que significa embora? Embora está muito ligado com o verbo ir embora. Então, na verdade, o significado aqui seria ir em boa hora, tá? Embora significa ir em boa hora. Mas hoje em dia está muito perdido esse significado, tá? Até porque embora ela é uma conjunção. Então a gente usa muito esse termo e muito ligado ao verbo ir, de ir embora, tá? Vamos ver mais algumas palavrinhas também, que houve uma aglutinação, as palavras estão fundidas, né? Estão aglutinadas para formar uma nova palavra. Olha só, você sabia que a palavra vinagre, ela vem, né, da junção do substantivo vinho mais acre? Sim, forma-se vinagre. Temos também um outro exemplo aqui, pernalta. Você sabia que vem da junção do substantivo perna mais o adjetivo que? Alta. E aí formou pernalta. E assim também nós temos alguns exemplos parecidos como pernilongo. Pernilongo é de perna, da junção de perna mais longo, né? Perna mais longo. Olha que interessante. Então formou pernilongo. Temos outras palavras, por exemplo, cabisbaixo. Vem o quê? Da junção de cabeça mais baixo. Que legal, né? Tem assim várias outras palavras, tá? Então, como que a gente sabe, né? Qual a diferença, então, resumindo, né, entre as duas? A diferença é o seguinte, né? Tanto as palavras justapostas como aglutinadas são palavras compostas, só que uma é por aglutinação e a outra é por justaposição, tá bom? E na justaposição, são radicais diferentes que se juntam, ou seja, fica justaposto lado a lado e não tem perda fonética. Já na aglutinação, eles são radicais também diferentes, né, com sentidos diferentes, significados diferentes, mas que se juntam e tem sim uma perda fonética na palavra, tá? E por hoje é só e até a próxima aula. Realiza com sucesso todas as suas atividades. Até mais. Tchau!